Olá, pessoal da saúde mental! Achou que eu tinha deixado vocês? Que eu não ia cumprir minha palavra? Que eu não ia chegar junto? Eu disse lá no último vídeo que gravei, ó, antes de vir, tão de aula da Cíntia, o tsunami de conhecimento que ela trouxe, eu disse, eu volto nas vésperazinhas de prova, só para fazer aquela aula final, dizendo assim, eu confio que você estudou. Confio que você estudou. Eu torço para que você tenha estudado. Ave Maria, eu torço muito. E eu quero muito que você passe nesse concurso e me avise para eu comemorar com você. Eu vou na sua casa, viu? Pra festinha, me chame, que eu vou. Tô louca pra ir. Ei. Falta bem pouquinho. O que você tem que fazer agora? Assistir essa aula. Fazer o simuladinho que tem aqui dentro do canal. Ver onde é que você tá errando muito ainda. Rever algum material. Dá uma olhada. Ir pro nosso aulão de véspera, quem estiver aqui em Fortaleza. Ir pro nosso aulão de véspera no sábado. Fazer o seu tudo. Domingo tá lá, aguinha na mão, chocolatinho na mão e... ainda dá tempo. Vamos se concentrar. Eu disse, quando eu dei aula de ECA aqui, eu disse, olha, vou dar essas 2 aulas de ECA. E lá pertinho eu volto pra gente conversar de uns temas finais. Eri, retoma aí. Tu aposta de ECA, eu aposto que vai ter ECA na prova. Eu aposto que não vai ser uma questão muito complexa. Não vai. E eu também acredito que essas questões que estarão na prova estão nas minhas 2 primeiras aulas. E nessa terceira, eu disse, porque eu acredito que você tem que ver tudo. Se você vai preparado, tendo visto tudo do edital, você vai... pode vir em prova, né não? Se você vai assim, não sei, se cair isso aí, eu não sei, apostando que deve cair só o que você estudou, você já vai com a moral mais baixa. E prova é muito aqui, ó, na saúde mental. Não é só porque é prova na saúde mental, não. Se você tiver com a saúde mental boa, conectada, ligada, sem aquele pesão de eu tenho que passar, respira. Bom, não acaba nessa prova, não. O fim da história nunca será decretado. Nós vamos estar na luta sempre. Vamos junto. Eu sei que você está empolgado aí com o cenário. Eu também. Querendo discutir política, né? Querendo colocar a nossa visão. E é isso mesmo, vamos para a luta. Mas não vamos, agora, nesses 3 últimos dias, parar de pensar de modo algum no concurso de saúde mental, que é a nossa meta que está indo pro domingo. A gente fica aí fazendo as 2 coisas, dá para fazer as 2 coisas, e as pessoas não são más, não. Viu? Ainda dá tempo. Vamos nós assistir aqui e falar sobre ECA, uma lei que eu tô louca para conversar dela. Tô louca para conversar de ECA. Uma lei que aí é ameaçada, mas que no seu concurso é foco. A hegemonia ainda é nossa. Então bora lá, estudar de ECA. Eu falei que ia conversar com vocês, né? A última aula, se você não lembra da última aula, volte lá, pause essa daqui e assista. Lembrando que a metodologia é a mesma, você vai lá no downloads, baixa o material, vem aqui na aula e assiste o vídeo comigo com o materialzinho na mão, que nem eu faço. Né? A gente tem aqui na porta de uma mesa digital, que o professor olha na mesa, a maioria dos professores, eu não, sou das antigas, sou da Lacoiaba, né? Cidade aqui grande, do interior do Ceará. Eu sou daquele tempo que a gente imprimia, botava na mão e ficava olhando pro papel. Pois tome, você e eu. Pois vamos lá. Eu falei na última aula sobre direito à convivência familiar e comunitária. E disse lá que a família substituta era medida excepcional, que só poderia acontecer se o poder familiar fosse suspenso ou destituído. Eu disse, quer falar de poder familiar suspenso ou destituído? Deixa para a próxima aula. Foi uma estratégia minha. Primeiro de tudo, porque eu sabia que estava para sair, a gente acompanha, porque a gente tem o VADMEC do Serviço Social, então a gente acompanha todos os pushes de notícias de leis do Congresso Nacional. Eu sabia que estava para ser aprovada uma lei nova, que é a Lei 13.715 de 2018, que foi até aprovada agora em setembro, repetindo, 24 de setembro. Eu sabia que essa lei estava para ser aprovada, então eu não queria dar aula de poder familiar antes dela ser aprovada. Por quê? Porque eu tinha que falar com você sobre as novas nuances dessa lei. Então, primeiro foi uma estratégia. Certo? Eu sabia que estava para ser aprovado, porque tinha sido aprovado nos casos do Congresso, faltava só a sanção do Fora Temer. Oh, desgraça. E aí, eu tive que esperar para poder só então fazer essa aula. Quem dá aula de direito, meu amigo, tá aí em casa, tá dando aula praticamente
de revista, porque tá mudando todo dia a lei. É tanto que nós, aqui com o Vadmec, nós acabamos de criar um link no nosso site, que é a atualização. Quem compra o VAD ganha a atualização gratuita. Toda hora que tiver uma cor mudada, você recebe na sua casa, só imprimir e botar dentro do livro. Olha que delícia. Mas por quê? Porque a gente sabe que está se alterando. Então, houve uma atualizaçãozinha em poder familiar. Por isso, também, como estratégia, eu deixei essa aula para depois. Que terminasse a Cintia. Né? Quem já viu aí, terminou o conteúdo dela, brilhante, por sinal, como sempre. Eu não vou nem falar, porque eu sou fã. E tudo que eu entendo de didática, de sala de aula, foi a Cintia que ensinou. Então, aqui, vamos lá, começar. Eu falo já da alteração. Deixa eu falar primeiro como vai acontecer. Primeiro tudo, poder familiar é um poder dever. Assim que o menino nasce. Tô aqui grávida. Meu interior chama buchuda. Tô aqui buchuda. Nasceu o menino. Nasceu a criança. Ele vai ter que cuidar dele. Que ele vai dar guarda, sustento e educação. Para dar guarda, sustento e educação, ele vai ter que ter alguém que faça isso por ele. Então vamos começar. Poder familiar é um poder dever. Um poder dever de dar guarda, sustento e educação. E mais, um poder dever de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então vamos lá, o menino nasceu, eu sou mãe, automaticamente pela declaração de nascido vivo, eu tenho poder familiar. É só ir no cartório registrar e o poder está concretizado no mundo jurídico. Eu tenho o poder de dar guarda, assistência material, moral e educacional. Isso quer dizer o quê? Que eu vou dar guarda, eu vou assistir materialmente, moralmente, educacionalmente. Eu vou dar sustento a esse menino e eu vou dar educação. O pai, a partir do momento que resiste à justiça civil, também tem poder familiar. Então o poder familiar compete aos dois, ao pai e à mãe, em igualdade de condições. Não existe mais como existia antigamente, se a prova do concurso piscar para você, ela está mentindo. Não existe mais o poder paterno, o pátrio poder, acima do poder materno. Agora é a igualdade jurídica dos cônjuges. Então o poder familiar é do pai e da mãe e vai ser exercido em igualdade pelos dois. Perfeito? Primeira coisa é essa. Poder familiar. E esse poder familiar, ele pode ser suspenso ou ele pode ser destituído. Ele me dá as características que podem aparecer em prova do poder familiar. Primeiro, ele é irrenunciável. Eu não posso renunciar. Não posso dizer assim, esse aqui é meu ex-filho, sai, não te quero mais não, chuta. Não posso. Eu não posso alienar, vender, trocar, dar meu filho. Ele não vai prescrever com o tempo. O pai foi embora, passou 3 meses fora, 4 anos fora, 5 anos fora. Voltou, continua o pai. Continua tendo poder familiar. Mas não é justo. Sabe o que pode ser feito? Solicitar judicialmente a suspensão daquele poder familiar. Ou a destituição. Suspensão e destituição são espécies de um gênero só. Perda do poder familiar. Se a sua prova falar assim, o menino, a criança, o pai ou a mãe perdeu o poder familiar sobre a criança. Sabe o que a sua prova vai estar falando? Sabe o que a sua prova vai estar falando? Sua prova vai estar falando que aquela criança ou está com o poder familiar destituído ou está com o poder familiar suspenso. Ela é a diferença. O poder familiar destituído, uma vez destituído, aquela criança está apta a ser adotada. Ela vai para o Cadastro Nacional de Adoção. O poder familiar, uma vez suspenso, não. Aquela criança vai ou para uma família extensa, ou para um acolhimento familiar, ou para um acolhimento institucional, para ela ser cuidada e tentando reaver os vínculos com a família de origem. Aí tentou. Não conseguiu reaver os vínculos. Aí sim, o juiz destitui o poder familiar. E aquela criança está apta para a adoção. Perfeito? Em gênero, é isso. Pega do poder familiar, sei lá, na sua prova. Você não sabe se está suspenso ou está destituído. Mas eu não sei que está suspenso. Não pense. Se falou só, perdeu o poder familiar, pode ser suspensão ou destituição. Não vai fazer diferença para a sua resposta. Tranquilo? Respire. E está tranquilo demais. E está favorável.
Eu joguei aqui na tela, você viu aí o que é poder familiar, as características do poder familiar, que são irrenunciável, inalienável, imprescritível. E nós explicamos ela, vai ficar sem erro agora. Eri, e esse poder familiar, uma vez suspenso, uma vez destituído, quais são as condições para destituí-lo? Como é que se destitui um poder familiar? Ora, o ECA é claríssimo. Se destitui o poder familiar quando os pais faltam com os deveres. Quais são os deveres? Guarda, sustento e educação. Cumprir, fazer cumprir determinação judicial. Se faltar com isso, perde o poder familiar. Eri, como assim? Ora, eu tenho um dever de sustento, eu não sustento o menino. Ah, Eri, mas é porque é uma família carente. Cuidado! Carência não constitui motivo suficiente para a perda do poder familiar. Então, percebendo? Ah, mas a família não vai pagar os alimentos, não dá sustentando a criança porque é carente. Não, isso não é motivo suficiente para tirar o poder familiar dessa família. Por quê? Porque essa família deve ser inserida nos programas de proteção social do Estado. Lembre que a obrigação de cuidar da criança e da família do Estado é da sociedade. Falei bem rápido, é um rap. Família, Estado, sociedade. Família, Estado, sociedade. Se é família, Estado, sociedade, porque a família é carente, quem tem que entrar no jogo? Quem tem que chegar junto? Quem tem que sentar, chegar lá, fazer o play? O Estado. Através dos seus programas de proteção social. Fechou? Artigo 23 do ECA. Porque eu já estou empolgado. Vocês estão percebendo? É o movimento político do Brasil em ebulição. Ai, meu Deus. Tô empolgado. Adiante. Eri, então tudo bem. Se faltar com esses deveres, perde o poder familiar. Mas o ECA diz assim também, remete ao Código Civil. Se uma das condições lá do Código Civil também acontecer, vai perder o poder familiar. Que condições são essas do artigo 1638 do Código Civil? Castigar o filho moderadamente, meter a peia a sola, como diz aqui no meu Ceará. Para quem não está me vendo pelo YouTube, porque esse vídeo aqui do canal, o pessoal do canal, meus alunos da saúde mental, eu vou botar um pedaço desse vídeo no YouTube. Saiba que nós estamos aqui no Ceará, capital da resistência. E nós, se esse menino é castigado imoderadamente, perde o poder familiar. Pode perder o poder familiar. Pelas condições do 1638 do Código Civil, perde-se também o poder familiar. Perfeito? Outra que o Código Civil fala, deixar o filho em abandono. Abandono, seja ele qual for, material, afetivo. Outra, praticar ato contrário à moral e aos bons costumes. Perfeito? Mas, claro que a prática desses atos contrários à moral e aos bons costumes são na presença ou envolvendo a criança, perfeito? Não vamos pensar também que qualquer coisinha que o filho não vai não passar, não, claro que é envolvendo a criança. Fechamos? Eri, e a novidade que o ECA trouxe foi qual? O ECA pegou, eu vou colocar aqui, o Sari vai colocar aqui grande para mim, colocou assim, criou um novo parágrafo lá no artigo 23, que diz assim: a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Isso aí já existia no ECA. Até essa vírgula aí que você está vendo aqui grande atrás de mim, isso já existia no ECA. Não é porque eu fui condenado criminalmente, porque matei alguém, ou roubei um celular, ou furtei um livro, eu não estou dizendo que isso é certo, mas estou dizendo que não é por isso que você vai perder o poder familiar sobre seus filhos. Perfeito? Não é. Agora, o que mudou? Ele vai dizer até a vírgula, dizendo que não destitui o poder familiar. O que mudou? Mudou porque ele botou assim, exceto. Criou uma condicionalidade para que seja destituído o poder familiar. É como se você dissesse assim, se você cometeu um crime qualquer e foi condenado criminalmente, você não perde o poder familiar. Mas se você... Esse exceto quer dizer isso. Mas se você cometeu um crime doloso, ou seja, com intenção mesmo de cometer, contra seus filhos ou qualquer outra pessoa, outrem, olha aí na texto, outrem, igualmente titulado o mesmo poder familiar, aí sim você perde o poder familiar. Como assim, Arivânia, pelo amor de Deus? Me chamou de Arivânia, mas sei que o negócio é sério.
Ei, como assim, assim, ó? Assim, eu cometi, vou botar eu, certo? Eu não, vou botar o Sadri. O Sadri, que tá aqui, né, trabalhando comigo, vou botar ele. Ó, o Sadri casou comigo, tivemos um filho. O Sadri tentou contra a minha vida um feminicídio. Por exemplo, louco não, com transtorno mental severo e persistente. O Sadri veio e atentou contra a minha vida. Atentou contra a minha vida. Ele vai ter o quê? Vai ser o quê? Destituir o poder familiar dele em relação à criança. É isso que o ECA está querendo dizer. Com esse outrem detentor do poder familiar. Então essa alteração, agora de setembro, não deverá aparecer na sua prova, se você da saúde mental, porque já foi mudado no decorrer do edital. Mas se aparecer, nós vamos comemorar, porque nós já sabemos, né? Vamos nem entrar com recurso. Mas vai entrar com recurso, viu? Se aparecer, porque não já estava no game o edital, então não pode mais entrar as alterações. Antes, o ECA só fazia isso, destituir o poder familiar de pronto se o atentado fosse contra a vida do filho ou da filha. Agora incluiu também quem? O outro detentor do poder familiar. Óbvio! Óbvio! Quantos maridos matam suas esposas? Quantos companheiros matam suas companheiras? Não merecem mesmo ficar com o poder familiar sobre seus filhos, né? O ECA fez justiça. Sejamos justos. Eri, e os outros crimes dolosos? Continua suspendendo se a condenação for um crime cuja pena exceda 2 anos. Isso aí por força do artigo 1737 lá do Código Civil, viu? Esse finalzinho que eu falei agora. Vamos adiante. Eri, tiramos o poder familiar. Tiramos o poder familiar da criança. Acabou. E aí? E aí que você tem 3 formas de fazer. Ou esse menino pode ficar no acolhimento familiar, que é um programa que cada município deverá criar o seu obrigatoriamente, o ECA mandou, façam aí. Como é que acontece o acolhimento familiar? Linhas rápidas, porque esse curso, viu, tem mais hora do que... Eita, bloco 2. Eram 60 horas que o curso, já gravamos aqui mais de 200. Olha, linhas rápidas. O que é o acolhimento familiar? Pessoas que não têm o interesse em adotar. Elas só têm o interesse de ficar cuidando das crianças. Cuidam das crianças e dos adolescentes que estão com o poder familiar suspenso ou destituído. Elas se cadastram no município. O município capacita essas pessoas. E essas pessoas que não têm intenção de adotar, cuidam dessas crianças, ou para essas crianças estarem preparando-se para reaver os vínculos familiares, ou para essas crianças estarem se preparando para a adoção. Em linhas gerais, é isso. Cada município cria o seu projeto, seu programa de acolhimento familiar. O município pode, inclusive, dizer assim, eu pago R$1.000 para cada pessoa que ficou a criança. Ou pode não, dizer não tem nada, só para levar a criança. Perfeito? O ECA só diz que crie, obriga a criar. E o acolhimento institucional? O acolhimento institucional é aquele que antigamente era chamado, vou falar bem baixinho, que é para ninguém ouvir, a palavra antiga, que eu quero mostrar moderna, e o ECA exige que você acredite que o nome é acolhimento institucional. Antigamente chamava de abrigo. Falei bem baixinho. Porque se tiver na sua prova acolhimento institucional na A e esse nome antigo na B, o certo vai ser sempre A. Acolhimento institucional. Acolhimento institucional é assim, o menino está sem poder familiar, o juiz expede uma guia chamada Guia de Acolhimento. Essa é a sua resposta certa. Guia de acolhimento. Guia de acolhimento. E com essa guia na mão, o menino é encaminhado para um acolhimento institucional. Expedido pela autoridade judiciária. A guia de acolhimento. Só o juiz pode expedir guia de acolhimento. E o Conselho Tutelar... 1 minuto de silêncio para o seu pensamento. Não. O Conselho Tutelar não pode, não. Só a autoridade judiciária pode expedir guia de acolhimento. Fechamos aí a conversa? Quando expede a guia de acolhimento, olhe pela sua nota de aula, vem dizendo o que é que deve ter na guia. Por que tem que ter essas informações na guia? A residência dos pais, os motivos da retirada da criança da família.
Porque quando ele chega lá no acolhimento, eu tô passando a parte da minha nota de aula, esse barulhinho sou eu, quando ele tira a guia de acolhimento e leva para o acolhimento institucional, quando chega no acolhimento institucional, a equipe multidisciplinar tem que fazer o PIA, o Plano Individual de Atendimento. Esse PIA vai traçar os objetivos, as metas, como nós vamos fazer para essa criança ter uma família. É isso que faz o PIA. Como fazer? Até com o poder familiar suspenso, então a pergunta é como fazer para reaver os vínculos com a família de origem? E aí traça-se metas entre a família, a criança e o acolhimento. Perfeito? Quando a criança está com o poder familiar destituído, cria-se metas. Como fazer para caminhar essa criança para a adoção? Porque a meta do ECA é que ela tenha uma família. Fechamos? Eri, quanto tempo essa criança vai ficar no acolhimento institucional? Rapaz, é outra mudança feita aí pelo Fórum Temer. Inclusive levou muitas críticas do Cefes. Você for lá no site do Cefes, Conselho Federal de Serviço Social, você vai ver que tem várias críticas a essas alterações que eu vou falar agora. Mas para a sua prova, tampe o nariz e preencha o gabarito. Tática infalível. Ou então leva teu carimbo, fala mal da prova, carimba, assina, entrega o gabarito, bota bem certinho, viu? Meu Deus. Ó, a ideia agora é assim. A cada 3 meses, reavalia essa situação da criança ou do adolescente. Ou seja, manda um relatório pro juiz para dizer o que é que tá acontecendo. Se já tem como voltar para a família de origem, se deve manter lá ainda por mais 3 meses. E com 18 meses, o juiz tem que se posicionar. Ele só pode manter no acolhimento se ele fundamentar a sua decisão. Então quer dizer que são 18 meses o prazo agora, exatamente, caredoprova.com.br. Saindo do acolhimento institucional, como colocar a criança e adolescente em outra família? Só tem 3 carros que passam nessa porta. O Uber, o táxi e o Uber. Não. A guarda, a tutela e a adoção. A guarda, tutela e a adoção. Vamos ver como é que funciona.